Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a classificação do Fluminense. Fluminense 2-0 contra a Inter de Milão. Não poderia encerrar o dia sem essa resenha. Já à madrugada no Rio de Janeiro. Um jogo memorável, um jogo histórico. O Fluminense honrou as suas origens e um Fluminense que foi simplesmente gigantesco na disputa. Um Fluminense que anulou a Inter de Milão, que jogou de uma maneira muito inteligente, que fez sim aquele jogo perfeito contra o time europeu e demonstrou que não é nenhum absurdo ou nenhum, digamos que, algo anormal um clube de fora ganhar o europeu. O Fluminense venceu bem demais e digamos que foi algo muito emocionante tudo que aconteceu na partida. Fica ligado aqui nessa resenha que eu vou comentar um pouco sobre essa classificação incrível do Tricolor. Antes mesmo de comentar com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, Fluminense, Inter de Milão, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Falo isso a cada vídeo, você que me acompanha aqui diariamente está acostumado. Dá uma olhadinha nas playlists aqui no canal, que tem muita coisa boa sobre futebol. Se inscreve para ajudar, para fortalecer, deixa uma curtida, deixa um comentário, ativa as notificações. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Galera, falo com vocês numa boa, que a minha percepção de início, quando eu fui vendo tudo que estava acontecendo no jogo do Fluminense, é que o Fluminense tirou muitas lições do que aconteceu no jogo do Flamengo. O Fluminense percebeu as suas limitações e digamos que veio com algo diferente para a partida. Veio com um time mais postado, mais recuado, formação com 3 zagueiros. Claro que tipo assim, se o Fluminense toma um baile do Inter, seria aquela, porque entrou tão defensivo pro jogo, mas o Fluminense reconheceu que tinha suas limitações, que não tinha time para bater de frente com o Inter de Milão e fez um jogo mais recuado, jogando por uma bola, sabe? No melhor estilo Fluminense, deu certo a estratégia de uma maneira incrível, de uma maneira absoluta, porque eu nem digo pelo fator do gol do início ali, né, que aconteceu com o Flamengo, foi o contrário, né? O Flamengo tomou o gol no início, o Fluminense fez o gol no início. E eu nem falo para esse fator só do gol do Cano, vou falar já sobre o Cano, mas sobre um Fluminense que mesmo fazendo o gol no início, marcou o jogo todo. A Inter de Milão teve muitas dificuldades para criar oportunidade, para ser superior, tudo isso, entendeu? Pela partida que o Fluminense fez, cara. Então, foi um jogo gigantesco assim do time, do grupo, do coletivo, individualmente também nem se fala. O que o Ignacio desarmou na partida, coisa de maluco. O Thiago Silva também nem se fala. Eu acho que os dois se destacaram muito na zaga, deram um sufoco gigante assim pro Lautaro. O Arias na frente assim também, com a maneira que ele conseguia imprimir velocidade, que ele conseguia prender a bola, sabe? O Germancano, um jogador implacável, aquele jogador que pode ainda não estar 100% fisicamente, mas o cara que joga por uma bola, ele pode ter uma única chance na partida que ele vai aguardar, como foi ali no lance do gol. Então foi o Fluminense muito bem postado em campo, cara. Um Renato Gaúcho que deu uma aula, assim, e um nó tático na Inter de Milão, cara. E tem que reconhecer porque a galera tira muito o Renato pra nada, sabe? Não leva o Renato a sério, porque o cara gosta de curtir uma praia, gosta de jogar um futebol, ele gosta de curtir o Rio de Janeiro, mas é um baita treinador. E o que ele fez hoje foi histórico, cara, de verdade. Fora que até desestabilizou ali o Mkhitaryan naquela confusão que ele empurra, tretou com os caras da Inter de Milão, pô, foi muito bem em campo. Então, cara, foi um Fluminense que foi gigantesco na partida, que aí abriu 2-0 assim. Na verdade, um jogo que caminhou boa parte do tempo 1-0 no placar. E aí veio o gol do Hércules praticamente nos acréscimos para sacramentar a vitória. E tinha um roteiro ali no final ali que foi muito a cara do Fluminense, né? Aquele drama, aquele sufoco, aquele sofrimento, assim, o abafa da Inter de Milão. Só que o Fluminense, quando permitiu essas oportunidades para a Inter de Milão, teve o Fábio para salvar, né? Um cara também que foi muito bem na partida. E aí contou com a sorte também, com a bola que foi na trave, né? Pô, então o Fluminense jogou muita bola e contou também com a sorte, sabe? Então foi um Fluminense que simplesmente
anulou a Inter de Milão, uma classificação, assim, inexplicável. Acho que o torcedor tricolor consegue entender o que é essa sensação. E, cara, algo que tem um gosto muito mais especial. Por quê? Ninguém esperava que o Fluminense fosse eliminar a Inter de Milão. O Fluminense foi talvez para esse Mundial como a quarta força. E eu acho que até de maneira justa, assim, quem avaliou dessa maneira. Porque era um Botafogo que tinha mais opções de elenco, um Flamengo que tinha mais opção de elenco também, o Palmeiras, três times brasileiros, esses três no caso, os times de mais caro, com mais badalação, com mais mídia. E o Fluminense veio correndo por fora, como quem não quisesse nada no torneio, jogo a jogo, a cada partida, e aí chegou numas quartas de final. E pelo que o cenário está se desenhando, agora estou gravando para vocês de madrugada após o jogo do Al Hilal, tem uma grande chance do Fluminense chegar na final do Mundial, cara. Não seria nenhuma loucura. E quem diria, cara? Porque, tipo assim, o que eu achei mais impressionante, que me deixou muito pensativo na noite, é que esse não é o melhor Fluminense, cara. O melhor Fluminense que talvez a gente viu nos últimos anos foi o que conquistou a Libertadores. Entendeu? Daquele Fluminense ali você esperava o melhor. Pô, ganhar um Mundial de Clubes, pô, fazer um jogo de igual para igual com um time gigante da Europa como foi hoje, mas não desse Fluminense atual. Então, cara, o Fluminense é uma coisa muito sobrenatural, assim, cara, porque consegue uns resultados assim que tu não consegue explicar, sabe? Tu não consegue decifrar, assim, sabe? Caraca, quando tudo pode dar errado pro Fluminense, o Fluminense consegue ressurgir e com esse time que é super comum, que não é nem o melhor elenco do Fluminense nos últimos anos, pode chegar numa final de Mundial de Clubes. Olha como é que é o futebol, cara. Coisas que tu não consegue explicar, tu não consegue decifrar. Tipo assim, caraca, eu jamais imaginei que esse Fluminense atual, com tantas limitações, poderia chegar tão longe no Mundial de Clubes com gigantes europeus. Tão feito do Fluminense até então no Mundial, o que ele fez nessa partida contra o Inter de Milão, anulando um time italiano, esse time que, vale lembrar, finalista da Champions League, que eliminou o Barcelona naquele jogo memorável, sabe? O Fluminense anulou a Inter de Milão, cara. Algo assim que você não consegue explicar e só exaltar o feito do time carioca. O Fluminense foi muito, mas muito brilhante na partida e fez o jogo impecável, o jogo que não permitiu erros para ganhar do europeu. É assim que tem que ser para ganhar esses caras. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Se inscreve no canal para fortalecer, para ajudar. É isso, rapaziada. Tamo junto!